Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa segunda aula. Sou o professor Luiz Eduardo, vocês já me conhecem. Nós vamos dar continuidade à aula passada, certo? Vocês lembram o que eu falei da aula passada? Eu falei sobre o quê? Conceito do computador, o que é hardware, o que é software. Falei sobre o processador, falei sobre os componentes que nós encontramos, falei sobre a primeira memória, falei sobre memória ROM, memória RAM, certo? Se vocês não lembram de algum desses conceitos, dê uma voltada lá para a aula, certo? Para a aula anterior. Nós vamos dar continuidade aqui com a aula. Vou falar primeiramente, vou dar uma resumida aqui sobre a memória ROM, que foi o último conteúdo da aula passada, certo? Vocês lembram o que é memória ROM? Memória ROM é o quê? É uma memória que serve para testar os componentes do computador, certo? Ela testa todos os hardwares do computador para ver se está tudo correto. Então, para que serve a memória ROM? Para testar todos os componentes, certo? É aquela memória que quando nós ligamos o computador, fica aquela tela preta com as letrinhas brancas. É a memória ROM trabalhando, certo? Por isso que não fala nada dela quando vocês vão comprar uma máquina. Memória ROM, ela não serve, não faz diferença nenhuma se ela for com grande quantidade de processamento, baixa quantidade. Vai funcionar do mesmo jeito para qualquer máquina, certo? O conceito dela, repetindo novamente, é uma memória responsável pela inicialização do sistema, certo? Memória responsável por iniciar o sistema, para ligar a máquina. Nela ficam armazenados as informações de configuração do computador. Então, todas as configurações que vêm de fábrica já ficam armazenadas dela. Por isso que nós não conseguimos alterar ela, certo? Então, memória ROM é o quê? É uma memória responsável pela inicialização do sistema, certo? Lembrem-se bem disso. Memória responsável pela inicialização do sistema. A próxima memória que eu vou falar para vocês é uma memória de cache. Essa memória aqui, ó, ela é mais fácil de encontrar dentro de outros hardwares, como por exemplo, do vídeo, dispositivos de áudio, por exemplo. Por que nós encontramos essa memória dentro de outros dispositivos? Ela é uma memória mais curta. Ela é responsável por fazer umas leituras mais rápidas, certo? Você precisa de uma quantidade de dados um acesso mais rápido, nós utilizamos a memória de cache. Por que a gente utiliza a memória de cache e a memória RAM? Essa memória aqui ela é bem semelhante com a memória RAM, certo? A funcionalidade dela são bem semelhantes. A diferença é o quê? A memória de cache ela é extremamente mais rápida que a memória RAM, certo? Essa é a única diferença. Aliás, recapitulando aqui, ó, além dela ter uma velocidade muito maior, o custo dela também é muito elevado. Então, quando nós compramos, por exemplo, um computador com 2 GB de cache, 2 GB de RAM, ele vem com 2 MB de cache. É uma diferença assim, a memória RAM ela é 1000 vezes maior capacidade do que a memória de cache, certo? Porém, a velocidade da cache é muito superior à da memória RAM. Ela é mais utilizada quando nós vamos capturar um dado de forma mais rápida, certo? Conceito de cache. O cache ele é responsável por armazenar dados exclusivamente para troca de informações mais rápidas. Que, ó, pessoal, elas são mais rápidas para os dispositivos que fazem seu uso, certo? Às vezes nós encontramos as memórias cache para colocar na placa-mãe já direto. Outras vezes nós encontramos a memória cache já dentro de alguns outros hardwares, certo? Por isso que eles fazem aqui, ó, troca de informações mais rápida para os dispositivos de seu uso, certo? Não é qualquer dispositivo que consegue utilizar o cache, não. São só alguns específicos. Recapitulando o conceito aqui, memória de cache é o quê? É responsável por armazenar dados exclusivamente para troca de informações mais rápidas para os dispositivos que fazem seu uso, certo? Então lembrem bem desse conceito. Eu já falei 3 memórias para vocês. Como é que pode cobrar isso aqui? Qual das memórias pode armazenar uma quantidade maior de dados? Aí coloca lá, memória de cache, memória RAM, memória ROM. Qual delas que armazena mais dados? Vamos lá? Qual que é a resposta? Memória ROM. Nós conseguimos gravar alguma coisa na memória ROM? Não. Por quê? Porque ela já é gravada de fábrica. Memória RAM e memória cache, nós conseguimos gravar alguma coisa? Conseguimos. Os dados ficam salvos? Não. Certo? Então, memória ROM consegue ficar com maior quantidade de dados armazenados. Se falar assim, qual memória que consegue trabalhar com quantidade maior de dados? Maior de informações? Memória RAM. Ela tem uma capacidade maior de armazenamento temporário, certo? Não é armazenamento físico, é temporário. Qual a memória que é mais rápida das 3? Memória cache.
Então, memória RAM, maior capacidade. Memória ROM, nós não conseguimos gravar nada, então ela já é gravada. Memória cache, ela é mais rápida, certo? Diferença entre as três: memória ROM, memória RAM e memória de cache. O próximo dispositivo que eu vou falar são os dispositivos de armazenamento de dados. Os dispositivos que eu falei anteriores, eles só servem para trabalhar com os dados. Nós não conseguimos armazenar os dados nele. Apenas na memória ROM, que já vem com os dados gravados, certo? Porém, nenhum dos dispositivos acima que eu já citei nas aulas anteriores e na aula de hoje conseguem armazenar os dados. Esses dispositivos aqui, eles já são feitos propriamente para armazenar dados. São o quê? CDs ou DVDs, certo? Qual que é a diferença do CD para o DVD? O CD, ele é um dispositivo que serve para fazer apenas uma leitura. Ele possui o cabeçote dele e o laser ele faz uma gravação em formato de ponto, certo? Então vai queimando o CD mesmo e vai gravando os pontinhos lá na posição. Por que o DVD cabe mais do que o CD? Porque o DVD, eles gravam em 3 posições diferentes. Então, onde gravava uma posição no CD, gravam 3 posições no DVD. Essa é a diferença de um para o outro, certo? CD é uma posição só, DVD, 3 posições. Diferença de tamanho aqui pode ser, o DVD como a capacidade de armazenamento é de cerca de 5 CDs, tá? O próximo dispositivo que nós encontramos são os HDs, ou disco rígido. O HD ou disco rígido, ele é o dispositivo principal de armazenamento do computador, certo? Esse aqui é quando você encontra aquele computador lá falando assim, tem 250 GB de HD, 250 GB, 500 GB, 1 TB. É esse aqui, ó. Dentro dele que você vai armazenar todos os dados do seu computador, certo? Nós encontramos outro tipo de HD também. Além do HD para computador e para notebook, que é um dispositivo um pouco menor, nós também encontramos os HDs portáteis, ou HD externo. Ele é o quê? Ele é semelhante a um pendrive, certo? Porém, no formato do HD. E a quantidade de armazenamento dele é semelhante ao do HD. Só que ele é um dispositivo que nós conseguimos carregar para os lugares, certo? Vocês têm que tomar muito cuidado com o manuseio de HD. Por quê? Eles são como... possuem dentro dele vários CDs, os cabeçotes de leitura e uns dispositivos semelhantes a CDs. A diferença de distância de um para outro é menor que a distância de um fio de cabelo. Então, qualquer queda vai danificar esse equipamento. O custo para colocar esse CD na posição certa, às vezes é maior do que o preço para comprar um novo. Então, geralmente, quando vai arrumar, é só quando os dados que estão lá dentro são muito importantes. Fora isso, a pessoa joga fora e já compra um novo. Por isso que é perigoso deixar o computador cair no chão, o notebook cair no chão. Qualquer oscilação aqui, ó, danifica isso aqui e o seu computador para de funcionar. Você perde tudo dentro dele. Por quê? Os programas todos estão aqui dentro, ó. Memória ROM, ela testa o hardware e testa o sistema operacional. O sistema operacional está gravado aqui dentro. Estragou, não funciona mais. O computador também para de funcionar. Só com um dispositivo novo, com um sistema operacional novo, para fazer ele executar novamente. Então nós temos os HDs, HD portátil ou HD externo. E aqui nós temos aliás, esses dispositivos todos aqui, ó, eles são de armazenamento mais externo. Esse aqui é interno, fica dentro do computador. Então nós encontramos o quê? O HD externo, disquete, ele é bem antigo. Disquete ele tinha de 3,5 e 5 polegadas. Esse aqui é de 3,5. Hoje em dia ele não armazena mais nenhuma música direito, certo? A capacidade de armazenamento dele é muito reduzida. Vocês não encontram mais máquinas com entrada de disquete para comprar. Em raras ocasiões nós encontramos. A maioria das máquinas hoje em dia não vem com entrada de disquete. Ela vem com o quê? Entrada de DVD, CD, entrada para pendrive, que são para os dois. E em alguns casos vem com entradas para cartões de memória. Tá, o que mais nós encontramos dispositivos? MP4, iPod, pendrive, que são o quê? São dispositivos com memória flash. Essa memória flash aqui é uma memória de armazenamento. O tamanho de armazenamento dela é semelhante ao de um DVD. Em alguns casos menor, em alguns casos maior. Porém, o dispositivo varia de formato, de tamanho, mas todos geralmente são desse tamanho aqui, ó, certo? Menor do que o tamanho de um dedo. Esse serve para quê? Armazenar qualquer tipo de dados.
semelhante ao HD ou HD externo, porém é um dispositivo mais reduzido, certo? O que mais que nós encontramos aqui são os cartões de memória. Cartões de memória, eles vêm em diversos formatos, vocês já conhecem, certo? Dentro da câmera de máquina fotográfica de vocês, provavelmente deve ter um desses. Dentro do celular de vocês, os celulares mais modernos, também a gente possui cartões de memória. Eles servem apenas para o armazenamento de dados. Porém, esse cartão de memória ele serve para uma troca de informações com algum hardware baseado em um software específico, tá? Como, por exemplo, vocês colocam músicas e colocam no celular, vai tocar as músicas da gente, certo? Coloca fotos, arquivos, ele trabalha geralmente com algum outro dispositivo. Então, esse aqui, o MP4, ele já tem uma saída, um retorno sozinho, um retorno próprio, certo? Ele é um dispositivo que serve para a gente plugar em outro, porém, se nós não tivermos outro dispositivo, ele funciona sozinho, ele tem um processamento próprio. Os demais aqui, ó, todos eles precisam de um dispositivo para conseguir executar. O único que não precisa é o MP4. Tá, dispositivos de armazenamento, só para vocês gravarem o conceito na mente de vocês, são o quê? São dispositivos capazes de armazenar informações para posterior consulta ou uso, certo? Dispositivos de armazenamento são o quê? São dispositivos capazes de armazenar informações para posterior consulta ou uso. Lembram o conceito de memória RAM? São o quê? É um dispositivo de armazenamento de dados temporário. Isso não é temporário não, ó. Armazenar informações para posterior consulta ou uso. Armazenou lá, você pode acessar quando quiser. Quando é que a informação vai sumir de lá? Quando você apagar ou quando o dispositivo estragar. Quais são os exemplos para isso aqui? CD, DVD, pendrive, HD ou disco rígido, HD externo, cartão de memória. Todos são dispositivos de armazenamento de dados, certo? Cada um tem sua particularidade, cada um tem suas características. Pode cobrar para vocês aqui uma questão semelhante a essa aqui, ó, que é o quê? Qual desses dispositivos tem maior armazenamento de dados? Aí vem nas opções. Memória RAM, HD, CD, disquete. Qual alternativa que vocês vão marcar? HD, certo? Lembrando bem, ó, qual que é a ordem aqui cronológica de dispositivos que armazenam o maior número de dados? É o HD, então, geralmente é o HD da máquina, depois o HD externo, depois pode vir o quê? Os pendrives, MP4, DVD e cartão de memória, certo? Disquete é o menor capacidade de armazenamento, tanto é que hoje em dia nem utiliza mais. Então lembrando, se cobrar perguntando para vocês qual é o dispositivo que armazena a maior quantidade de dados, é o HD ou disco rígido, tá? Gravem bem isso na mente de vocês. HD ou disco rígido. HD ou disco rígido. Dispositivos de armazenamento são dispositivos capazes de armazenar informações para posterior consulta ou uso. Tá, nós encontramos alguns outros dispositivos dentro do computador também. O primeiro que eu vou falar para vocês é a placa de fax modem. Toda máquina que vocês forem trabalhar, vocês vão encontrar essa placa de fax modem aqui. A maioria dos computadores hoje em dia não utiliza essa placa para nada, certo? Ah, para que eu tenho essa placa aqui então? Você não usa ela para nada. Eu não sei se vocês lembram daquela famosa internet de escada, há uns 15 anos atrás, trabalhava com a placa de fax modem. Ela serve para quê? Nós plugávamos aqui o cabo de telefone, certo? Esperava até depois da meia-noite, até 6 horas da manhã ou no final de semana, que o posto era mais barato, plugava aqui e fazia aquela internet de escada. Era uma noite inteira para assistir um vídeo de 2 minutos, certo? Quando chegava no final, o vídeo travava. Essa aqui é a placa de fax modem. Qual é o conceito dela? É um dispositivo eletrônico que modula um sinal digital numa onda analógica, conectada através da linha telefônica, certo? Placa de fax modem é o quê? É um dispositivo eletrônico que modula um sinal digital numa onda analógica conectada através da linha telefônica. Voltando à imagem aqui, eu coloquei para vocês dois exemplos, certo? Essa placa aqui de fax modem, ela é integrada dentro da placa-mãe. Essa aqui de cima, ela é uma placa de USB, semelhante ao pendrive, certo?
porém para acesso à rede de escada. Então como é que nós fazemos com ela? Pluga isso aqui no computador e aqui liga o cabo do telefone. Essa aqui não, essa aqui já está plugada no computador e aqui nós só ligamos o cabo do telefone, certo? Bom, pessoal, infelizmente hoje está acabando, mas não fiquem preocupados, porque na próxima aula nós vamos dar continuidade a esse conteúdo, certo? Não se esqueçam de estudar bastante, porque quem não estuda não passa, certo? Então, um abraço e até a próxima aula.